Confira os destaques do Jornal da Univate, segunda edição de hoje. Duplicação da BR-386 deve ser concluída até julho. Possível reforma da Previdência Privada. E ainda, 2 reportagens de retrospectiva do ano passado. Crianças na cozinha e declaração do imposto de renda. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univate, segunda edição, está no ar. Boa noite. Começamos essa edição falando de paralisação. A Polícia Civil anunciou que vai parar os serviços entre os dias 24 e 26 de janeiro. Somente crimes contra a vida e violência doméstica vão ser atendidos. O período de mobilização acontece em conjunto com a realização de uma sessão extraordinária na Assembleia Legislativa, momento em que o pacote da reformulação do Estado vai voltar a ser apreciado pelos deputados. Além da paralisação total, policiais de todo o estado participarão de uma caminhada no dia 24 em Porto Alegre. A Brigada Militar de Lajeado efetuou 400 prisões em 2016 por delitos considerados mais graves. Dezembro teve um aumento no número de detidos. Foram 37 casos. Se comparado ao ano de 2015, o número de prisões aumentou 8,4%, onde o efetivo deteu 369 pessoas. A duplicação da BR-386, que estava paralisada há cerca de um ano, foi retomada na segunda-feira. A ampliação segue agora um cronograma estabelecido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. A previsão é que os 11 quilômetros restantes sejam entregues até o mês de julho desse mês. Duplicação da BR-386. Uma obra paralisada há cerca de um ano, que foi aprovada pelo DENIT e agora tem até julho para ser finalizada. Um valor de 40 milhões de reais, sendo 20 milhões para a obra da pista em si e mais em torno de 20 milhões para adjacências, ou seja, trevos, acessos, uma vez que a região tem uma presença importante de acessos municipais e também de empresas. Um trecho de 33 quilômetros, onde 22 quilômetros já estão sendo usados. Ainda faltam, evidentemente, 11 quilômetros. No entanto, efetivamente, pavimentação são em torno de 3 quilômetros e outras são questões menores, assim, de acessos, infraestrutura, sinalização. Então, faltam, na verdade, 11 quilômetros e, como eu já havia dito, no primeiro semestre de 2017 agora, esta obra deverá ser entregue à comunidade regional. Obra essencial para o Vale do Taquari. Além de aumentar a segurança no trânsito, pode influenciar positivamente na economia da região. Para todo o estado e para o sul do país, e se nós multiplicarmos o tempo de 15 minutos a menos ou a mais que nós precisamos para ir a Porto Alegre, por exemplo, nós lajeadenses e a região, multiplicar por todas as pessoas que se deslocam todo dia, as pessoas que vão de ônibus e o transporte de carga, que é extremamente significativo, isso nos mostra de que uma rodovia dessas é realmente um investimento. Ele se autopaga num período relativamente curto. Para o presidente da SIC Vale do Taquari, essa obra é o primeiro passo. Outras reivindicações vão ser feitas. Nunca podemos deixar de reivindicar e pensar, e agora, logo, nós temos que pensar na duplicação Lajeado a Iraí e outras ações de infraestrutura para a nossa região. E a Biblioteca do SESC promove troca-troca de livros usados. As obras podem ser trocadas na Biblioteca do SESC Lajeado, na rua Silva Jardim, número 135. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. O projeto é aberto à comunidade, então aproveite. E no próximo bloco tem reportagem sobre a Previdência Privada. Não sai daí, a gente já volta.
Começamos esse bloco falando sobre IPTU. Em Estrela, as guias do imposto podem ser retiradas a partir de hoje no setor de arrecadação no site da Prefeitura. Nesse ano, o tributo teve uma correção de 7,38%. A previsão do município é arrecadar 7 milhões com o tributo. O pagamento à vista pode gerar um desconto de até 14%. Falamos agora de saúde. A situação dos hospitais na região segue complicada. Uma pesquisa da Federação das Santas Casas do Rio Grande do Sul, junto aos hospitais associados, revelou que 60% das instituições não têm como pagar a folha de dezembro. Aqui na região a realidade não é diferente. Os funcionários do Hospital de Estrela foram informados que vão ter os salários de janeiro parcelados. Eles devem receber metade da folha até sexta-feira. O restante deve ser quitado na próxima semana, a partir da movimentação do caixa do hospital. E o Estado segue devendo cerca de 12 milhões de reais para os hospitais do Vale do Taquari. O governo federal quer mudar algumas regras na Previdência Social. As mudanças não agradam boa parte da população. Alguns já encontraram até soluções para superar esses problemas. Mas até que ponto ele é vantajoso? Com as mudanças previstas para a Previdência Social, muita gente acabou encontrando nas previdências privadas uma alternativa para garantir o futuro. Nessa cooperativa de crédito, por exemplo, os planos são tão acessíveis que a partir de R$ 50 é possível contratar o serviço. O próprio cidadão vai ter que se preocupar com o seu futuro. Então, assim, o plano de previdência, ele se torna uma necessidade daqui para frente. Porque se a gente vê o que aconteceu, o que a gente está vendo, as regras vão mudar no meio do jogo. E quem não se preparou até agora vai ter que esperar mais, ou vai ter que trabalhar até 65, 70 anos. Então é uma necessidade. E também o benefício, o programa de previdência, ele é muito fácil a contratação. Mas os economistas chamam a atenção. Antes de fechar contrato, é preciso avaliar bem todas as cláusulas. Em primeiro lugar, tem que analisar se de fato é a melhor alternativa para uma reserva de valor para o futuro, né? Para o seu caso em particular. Então, ver a questão tributária, ver a questão da possibilidade de abatimento do imposto de renda, ver histórico também de rendimento desses planos e, principalmente, analisar com cuidado os detalhes do contrato, né? Taxa de administração, taxa de carregamento, todos esses detalhes que estão no contrato, né, que a pessoa deve analisar para evitar de ser surpreendido, né, no momento em que vai principalmente precisar fazer uso desse dinheiro. Para o Sindicato dos Trabalhadores Bancários da região, as mudanças na Previdência Social não têm fundamento, apenas defendem os interesses de grandes instituições financeiras que vendem previdência privada. O governo vai propor uma idade mínima de 65 anos para homens e 65 para mulheres, tanto urbano como rural. E um tempo de 49 anos de contribuição para tu ter os 100%. O que seria mais vantajoso? Um plano de previdência privada que tu contribuiria 35 anos sem ter idade mínima? Começando a pagar com um ano de idade, com 36 anos tu estaria aposentado? Ou um plano da previdência pública, onde é que tu teria que ter 65 anos de idade, mulher, e 65 de homens, tanto rural como urbano, e 49 de contribuição? Claro! O plano de previdência complementar privado seria mais útil, seria mais vantajoso. Então, essa é a grande mentira, essa é a grande falácia que diz, né? A previdência não está quebrada. E a partir do dia 24 do próximo mês, os Correios vão começar a distribuir os medicamentos para o SUS. A mudança deve reduzir o custo para a entrega dos insumos de toda a saúde em todo o território nacional. O transporte vai ser aéreo e terrestre para o fornecimento de insumos estratégicos de saúde, medicamentos e termolábeis, vacinas, kits, calamidade, equipamentos hospitais de campanha e geradores e alimentos. Vamos para um rápido intervalo, em seguida tem retrospectiva, uma reportagem sobre a declaração do imposto de renda. Já voltamos. Começamos o terceiro bloco falando do presídio feminino de Lajeado.
Como te falamos na edição de ontem, o juiz Luiz Johnson, da comarca aqui de Lajeado, exigiu que o presídio feminino seja aberto até sexta-feira. A polêmica da abertura resultou na demissão do delegado da SUSEP, Eugênio Eliseu Ferreira. A prisão estava pronta desde a metade do ano passado, mas o delegado alegava que razões burocráticas impediam a ocupação. Além disso, segundo o delegado, faltam algumas instalações na cadeia. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar, a CIPAVES, grupos que atuam nas escolas, apostam em parcerias para tornar o ambiente escolar pacífico. Fazem parte a Polícia Civil, Brigada Militar, Ministério Público, organizações não governamentais, agentes de saúde, Conselho Tutelar e outros órgãos e entidades. A iniciativa reduziu o número de depredações, pichações, vandalismo, assaltos, arrombamentos e furtos. Essa é uma rede de apoio aos estudantes e demais agentes envolvidos no processo da educação. E agora te mostramos mais uma matéria lá de 2016, como funcionou o processo para entregar os documentos e fazer a declaração do imposto de renda. As empresas têm até hoje para enviar o informe de rendimentos de 2015 para seus funcionários. Esse e outros documentos são indispensáveis para a declaração do imposto de renda. É a relação dos salários que os funcionários receberam. Esse é um documento que precisa ir junto para formalizar a declaração. Da mesma forma, os bancos disponibilizam hoje tudo pela internet, né? O saldo, a posição dos saldos das contas correntes, das aplicações, né? Do dia 31 de dezembro. Então, o informe de rendimentos para fim de imposto de renda, né? Que é o extrato para fim de imposto de renda, também precisa ir junto. Bem como, se a pessoa adquiriu algum bem durante o ano 2015, também tem que trazer essa documentação, ou o DUT de um veículo, ou escritura de um terreno, né? Se houve ingresso de dependentes novos, nascimento de filho, então a certidão de nascimento. A entrega de documentos segue até dia 29 de abril. Se tudo estiver certo, o contribuinte pode receber restituição de valores. Quando essa pessoa teve retenções durante o ano de 2015 maiores que o imposto da renda devido, tá? Quando acontece isso? Normalmente quando tem uma fonte pagadora apenas, tá? Em que durante o ano teve despesas com médico, dentista, despesas hospitalares, né? Que não são computadas no cálculo mensal da empresa, né? Então, dessa forma, normalmente há imposto retido maior que o devido. Então, nessa forma, existe a restituição. A orientação do Sindicato dos Contadores do Vale do Taquari é para que as pessoas entreguem o quanto antes os documentos. O quanto antes, nesse caso, quanto antes a pessoa fizer essa declaração, antes vai ser a sua restituição pelo governo, né? Então, é bom não esperar até os últimos dias, né? Fazer o quanto antes. E a produção industrial brasileira avançou 0,2% em novembro. O desempenho do setor foi divulgado pelo IBGE hoje. Em outubro, a taxa havia caído 1,2% na comparação com setembro. Embora o resultado seja positivo, ele não elimina a perda de 1,2% registrada em outubro e nem reverte a tendência de resultados negativos do setor, influenciada pela maior desocupação e menor demanda interna. Agora, a previsão do tempo. Amanhã o dia começa com nebulosidade e condições para chuva fraca na região. Ao decorrer do dia, a instabilidade se afasta e o tempo apresenta melhora em Lajeado. Em Lajeado, a temperatura fica entre 19 e 28 graus. Em Arvorezinha, fica entre 17 e 26. Já na cidade de Progresso, a mínima deve ser de 18 e a máxima de 27 graus. No nosso quarto bloco tem mais retrospectiva. Crianças na cozinha, os mini-chefes. Não sai daí, é em seguida. Começamos o quarto bloco falando de educação. O Ministério da Educação liberou 312,4 milhões para a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, o CAPES. Esses recursos vão ser aplicados em pagamentos de cerca de 185 mil bolsas de diversos programas, realizações de eventos científicos e projetos de pesquisa.
E o mês de dezembro apresentou crescimento de 22,15% nas vendas de veículos, se comparado a novembro. Os automóveis e comerciais leves registraram 24,19% de aumento. Já os caminhões, 9,16%, os ônibus, 36% e as motos, 20,56%. Apesar desses números positivos, o setor de distribuição de veículos do Rio Grande do Sul fechou o ano com queda acumulada nas vendas de 21,24%. A cozinha não é lugar de criança. Sem dúvida você já ouviu essa frase quando era menor. Mas com quantos anos uma criança já pode ajudar na cozinha? Pergunta difícil, né? Para um grupo de jovens, esse foi o desafio. Ir para a cozinha e colocar a mão na massa. Confira como foi a oficina de mini-chefes promovida pela Univates no início do ano passado. Primeiro foi a massa. Fazer a mistura, adicionar os ingredientes e bater tudo no liquidificador. Depois foi preciso ir para o fogão, frigideira na mão e muita paciência para fazer cada uma. Aí também precisava de um recheio, né? Nada mais saboroso para essa garotada que chocolate. Para completar, morangos, bem vermelhinhos. Tudo pronto, hora de montar a panqueca. Cada participante da oficina fez uma e provou depois. Resultado aprovado. Porque daí você sabe que você que fez, que foi bom fazer também. Maria Eduarda resolveu participar da oficina para ajudar na cozinha de casa. Eu queria aprender a cozinhar, como para ajudar a minha mãe nas sobremesas, como quando a gente está com fome e na janta e não tem para comer, a gente pode fazer uma panqueca. A panqueca ficou tão saborosa que... Vai ter de janta hoje lá em casa. Mas Isabela não é novata na cozinha. Ela e as amigas já se arriscam em frente ao fogão. Eu gosto muito de cozinhar. A minha mãe tem coisa de fazer crepe, eu já fiz crepe. Tem máquina de fazer cupcake, eu já fiz cupcake. Eu gosto. Tudo é supervisionado pela dona Fátima, mãe de Isabela. Eu acho bem legal, porque traz alguma coisa de responsabilidade, né? E a vida não pergunta depois se eles querem aprender ou não, né? Então, assim, é bom desde pequeno, acho legal desde pequeno se virar. Porque, né, futuramente tem muita coisa para se fazer e a maioria das meninas hoje não sabe fritar um ovo, né? Então, é bem legal ela se envolver. Eu gosto que ela faça isso. Para o chefe que ministrou a oficina, foi preciso paciência, mas o resultado final vale a pena. Satisfação em poder ensinar essa criançada a cozinhar. A gente vê nos olhos deles a alegria deles que contagia, né? Porque eles são muito autênticos, né? Eles são originais, então o que eles falam, o que eles pensam, o que eles fazem ali na hora, a gente sabe que vem de dentro do coração. E para mim é gratificante, né? Trabalhar com criança, eu acostumado já, né, com o meu filho também em casa, então ele me ajuda, ou mesmo no restaurante, né? Algumas vezes ele ajuda, mas quando tem muita criança, né? Aí o bicho pega. Esse é um projeto super bacana aqui da instituição. E na edição de hoje te mostramos as principais notícias do dia e um pouco da retrospectiva do ano passado. Nosso encontro é amanhã à tarde, às 6h30. Até lá, hein?